as últimas do Galo, bastidores, finanças e muito mais. Ale Oliveira, para analisar essa vitória do Galo. Quer falar mais sobre o Reinier aí, Ale? A gente estava lá em vias de ouvi-lo, você falava quando o Reinier passou, o Scarpa também para dar entrevista para o nosso Cláudio Rezende, sobre essa atuação numa condição de escalação diferente para ele, mas que no segundo tempo ele fez a diferença e ainda revelou uma chamadinha, segundo ele, do Sampaoli no intervalo, Ale. Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético, né? A gente vai estar aqui reagindo no vídeo do canal do Nicola, Itatiaia Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, pessoal, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo ainda vai contratar, depois da vitória por 3-1 de virada contra o Pouso Alegre, que tornou a situação do Atlético bem menos complicada no Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli voltou a enfatizar que quer a contratação de jogadores. E olha que o Galo foi um daqueles que mais contrataram, terceiro time com maior investimento na temporada. Chegaram Preciado, Renan Lodge, Maicon, Vitor Hugo, Minda e Cassierra. Dá uma olhada no que disse o treinador argentino depois da vitória, abre aspas, nós fizemos um planejamento no início da temporada. O clube está tentando concluir as negociações até o fim da janela. Isso não depende de nós. Trabalhamos com o que temos. Depois o tempo dirá se as necessidades do time foram resolvidas ou não. E esse comportamento de sempre estar cobrando reforços que acaba por incomodar bastante os chefes do Sampaoli por onde ele passa. Você acha que o Atlético contratou bem? Ainda precisa de mais o quê? A busca nesse momento se dá de forma prioritária por um zagueiro e também por um volante. Ale Oliveira, para analisar esta vitória do Galo. Quer falar mais sobre o Reinier aí, Ale? A gente estava lá em vias de ouvi-lo, você falava quando o Reinier passou, o Scarpa também para dar entrevista para o nosso Cláudio Rezende, sobre essa atuação numa condição de escalação diferente para ele, mas que no segundo tempo ele fez a diferença e ainda revelou uma chamadinha, segundo ele, do Sampaoli no intervalo, Ale. Imagino, né? Porque com o resultado negativo do primeiro período e com a atuação abaixo também, o Atlético estava praticamente dando adeus, né? A possibilidade de disputar seu 7º título seguido do Campeonato Mineiro, né? E o Sampaoli, evidentemente, chamou os caras, né? Na chincha ali para exigir um pouco mais de entrega, de futebol, né? De doação. Não que o Atlético tenha jogado muito mal no primeiro período, mas estava com dificuldade, né? E a gente até citou algumas delas aqui que o Everson reforçou pro Cláudio Rezende, falando a respeito do campo, da temperatura, da viagem também, que foi mais complicada do que deveria ser, né? E do adversário, evidentemente, o Pouso Alegre, que tem um bom time, né? Mas no segundo tempo, logo com 5 minutos, o Scarpa faz um passe preciso, né? Um passe lançamento, cruzamento, para que o Reinier, ali na condição de centroavante mesmo, né, conseguisse fazer o cabeceio para empatar o jogo. Na sequência, 1 minuto depois, o próprio Reinier faria o segundo gol, mas que foi anulado por impedimento, mas foi por isso aqui, viu? Foi por nada que o Preciado, que fez a assistência, né, e fez um bom jogo também, estava em condição irregular. Mas com 8 minutos, o Reinier veio receber essa bola, aí sim, na dele, no meio de campo, faz a tabela com o Coelho, que entra rasgando a defesa do Pouso Alegre e consegue fazer o gol que deu muita tranquilidade. O Pouso Alegre veio com tudo pra cima e aí em um dos contra-ataques o Juan Tressoldi consegue fazer uma jogada de centroavante, aí sim de centroavante, driblando o seu marcador que estava em desequilíbrio e colocando no canto esquerdo do goleiro Thiago Braga, que nada pôde fazer. E aí você vê como que é o futebol, como é dinâmico, né? E essa possibilidade de você ir mudando a situação toda quarta, quinta-feira e sábado ou domingo, né? O Atlético, há pouco tempo atrás, estava 4 jogos sem vencer. Agora está 7 jogos sem perder, né? E com um elenco sendo bem utilizado, né? Um elenco que o Sampaoli consegue rodar praticamente todo mundo. Então, eu acho que o resultado, a atuação, foi tudo a contento. A única ressalva, e aí a gente vai ter que aguardar um pouquinho, é com relação à condição clínica do Alexander.
Tomara que não tenha acontecido nada de mais grave. E aí eu falo, porque realmente, pra gente aqui é muito importante que os times mineiros se deem bem, mas pra quem gosta de futebol, pra quem é amante da arte, da bola, o Alexandre faz muito bem pro jogo, né? Então tomara até pra esse aspecto que o Alexandre não tenha tido nenhuma lesão grave, viu, Pedrão? O técnico do Galo chegando para a coletiva. Cláudio. Vamos lá. Tá aqui Sampaoli, só o ajuste ali dos microfones. O nosso Felipe Ribeiro aqui da assessoria do Atlético vai iniciar a entrevista. Tô com problema no microfone ali dos nossos colegas para que a gente possa iniciar aqui a entrevista então do treinador do Galo. Vamos lá. Felipe Ribeiro vai iniciar aqui. Isso então Jorge Sampaoli. Sampaoli, um abraço, boa noite para você. Eu queria que você destacasse aí a mudança de posicionamento e também de postura do Atlético para o segundo tempo. O time já voltou diferente, os atletas até nos relataram ali que você no intervalo, olha, eles estão ficando fora desse momento no campeonato estadual, então temos que reagir. A mudança e como você viu principalmente o jogo. Mudanza organizativa, sino una mudanza de búsqueda, de querer ganar el juego. Yo creo que hubo mucho más ambición en el segundo tiempo que en el primero. Más aún que el primer tiempo tuvimos el control, más no tuvimos por ahí mucha gente para finalizar. Y eso fue lo que reclamé un poco en la primera mitad del medio tiempo. Sampaoli, Leandro Colombo de Tempo Esportes, mais um jogo complicado que o Atlético se via ali perdendo a partida, complicando a sua situação no Campeonato Mineiro e a equipe consegue virar. Essa virada de chave para o Atlético para conseguir começar a reverter resultados, algo que dificilmente a gente viu na temporada passada, ela se deve a um preparo psicológico, a um preparo mental ou é algo treinado que você também trabalha dentro de campo, essa capacidade de virar os jogos? No, es una capacidad creo que también de los jugadores, o sea, no cometimos un error grosero en el primer gol donde ellos prácticamente no habían atacado nunca. Vamos perdiendo un partido 1-0 ilógicamente por un error posicional, defensivo, y después creo que muchos jóvenes que jugaron hoy tuvieron la valentía y la rebeldía como para poder tener el carácter de dar vuelta a un resultado contra un rival difícil, en una cancha muy difícil, sin mucho espacio atrás, porque ellos se metieron muy bien para defender la diferencia, y creo que es muy valorable el resultado del partido, porque nosotros no modificamos la planificación que tenemos en este inicio de año y el equipo está dando respuesta. Boa noite, Sampaoli. Júlio Lazzarotti, fora do Eixo Esporte e Jornada aqui é Galo. Nos últimos jogos o Atlético teve uma evolução considerável, principalmente na construção e transição ali no meio campo. Só que nesses dois últimos jogos, ao meu ver, parece que a gente perdeu um pouquinho no balanço defensivo, principalmente do lado direito. O segundo gol do Palmeiras e esse gol do Pouso Alegre foram muito parecidos. Se atribui a isso, uma coisa está relacionada à outra, por exemplo, a melhora na transição e na presença do meio de campo ofensivamente, com essa perda atrás na defesa, ou não? Sí, sinceramente creo que son goles repetidos, el de Palmeira, el del empate, el de hoy, el de Palmeira, el del año anterior, que fue parecido, el segundo gol. Más también Otimi jugó con siete agentes de ataque, entonces quedó Alan Franco con dos centrales en la jugada esa y eso nos costó el gol. El equipo tiene que tener agresividad, pero también tiene que tener equilibrio defensivo. En ese sentido, no porque uno ataque con más gente va a ser más contundente. Eso tenemos que trabajar mucho porque el torneo brasilero no te permite ese tipo de ventaja. Entonces es una materia de trabajo que tendremos que insistir. Boa noite, Sampaoli. Juan Ramos, do Futebol Varginha.
Sampaoli, sobre peças do elenco, hoje você rodou um pouco mais o grupo, mas a torcida ainda alega que precisa de zagueiro, volante, ponta direita, com as eminentes saídas. Você acha que já conseguiu achar dentro do elenco, dentro da base, opções que podem suprir essa necessidade? Ou você realmente enxerga alguma carência no elenco? Um pouco sobre peças do elenco, o que você diz para nós? Nós hicimos una planificación que con el club a inicio de temporada. El club está intentando darnos la posibilidad de concluir la llanela en relación de nuestro pedido, pero bueno, eso no depende de nos. Nosotros trabajamos con los jugadores que tenemos y jugaremos de la forma que la estamos haciendo con los jugadores que hoy tenemos. La llegada de jugadores ya pasa por mi necesidad o pasa por o excede mi necesidad, excede. Cualquier entrenador quiere tener los mejores jugadores, pero eso no está a mi alcance. Yo tengo que trabajar con los que tengo que mejorar a Pacini, a Cissé, a Indio, que son los que tengo hoy, como moneda de recambio y hacerlo de la mejor manera posible. Después el tiempo dirá si esas necesidades fueron resueltas o no. Pero eso realmente, el tema de llegadas y de salidas, inclusive mi planificación es mucho antes. Es decir, lo que me excede es la concreción, porque yo no lo decido. Sampaoli, boa noite. Vinícius, Rede Mais, Record. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Preciado. No clássico ele teve a infelicidade de precisar sair, contra o Palmeiras ele não atuou, mas hoje ele entrou no primeiro tempo, jogando um pouco mais, formando aquela linha de 3 zagueiros. No segundo, logo nos primeiros minutos, ele já apareceu um pouco mais ofensivo, inclusive participando diretamente dos gols do Reinier. Queria que você avaliasse um pouquinho esse desempenho dele. Bueno, es la característica de Preciado, ¿no? Lo que pasa es que él está poniéndose en forma jugando, entonces como no vino en una forma que Otimi precisa hoy, como el resto, se está tratando de poner en forma jugando. Entonces eso genera de que se lastime un poco, se golpee, porque realmente está en un porcentaje no muy alto de su productividad natural. Y bueno, esperemos que este tiempo poder trabajar con él para que sea el Preciado que nosotros necesitamos del segundo tiempo de hoy. Obrigado, Sampaoli. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!